Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Começamos com a narrativa com a guerra de Israel contra os filisteus. O povo de Israel vai então nessa empreitada contra o exército aí dos filisteus e há uma derrota muito grande no campo aberto, né? A Bíblia nos mostra que morreram 4.000 homens do exército de Israel naquele dia e aí eles voltam para o arraial desesperados porque foi uma perda expressiva. Pareceu bem, naquele momento, aos anciãos de Israel que eles levassem então a arca até o campo de batalha como se Deus estivesse ali presente dizendo o seguinte: não, vamos levar a arca porque certamente Deus estará no meio de nós e nos ajudará a vencer os filisteus, né? E este era o consenso comum da época, o lugar que estava ali a arca de Deus era como se o próprio Deus estivesse ali, a presença de Deus se faria presente. Então os anciãos, né, mandam trazer lá de Siló a arca do Senhor dos Exércitos e coloca essa arca lá no campo de batalha. Quando se chega essa arca lá no campo de batalha, a Bíblia nos mostra que há um grande júbilo, né, uma grande exultação, houve até um tremor de terra, tamanha era a alegria ali do povo de Israel, né, do exército de Israel, para poder ir para a batalha, e os filisteus escutam esse som e começam a questionar, mas o que está acontecendo? Por que esse exército está tão feliz? E aí chegou para os filisteus a notícia que a arca estava lá, e aí eles falaram, olha, então os deuses vieram até o arraial, né? Esse Deus forte é aquele Deus que tirou este povo do Egito, ou seja, nós vamos perder. Mas a Bíblia nos dá uma narrativa que entre os próprios filisteus, eles disseram o seguinte, olha, se comportem como homens, sejam fortes, né? Para que você não venha ser escravos desses hebreus. Então, eles buscaram entre si uma motivação para ir contra esse exército de Israel. Por exemplo, nós temos aqui no próprio versículo 9, né? Comportem-se como homens e lutem. E os filisteus vão para cima do exército de Israel, mesmo com a arca lá presente. E foi uma derrota muito severa, muito expressiva. Para você ter uma ideia, quando a arca chega então para estar ali naquele momento de guerra, morreram 30.000 homens, inclusive Eli, né, os filhos de Eli, né, desculpe, Hofni e Finéias, aqueles que nós já tínhamos falado nas reflexões anteriores que havia profecias que eles seriam mortos. E tristemente então morreram esses dois filhos de Eli. E aí nós avançamos a narrativa deste capítulo na hora que Eli estava já com 98 anos de idade, já não enxergava muito bem. Ele estava sentado e aí ele se cruza, né? Na verdade, um homem que estava saindo de Benjamim, que saiu das fileiras da guerra, vai correndo para Siló e encontra com Eli ali sentado. E aí Eli não conseguia enxergar e não sabia o que estava acontecendo. E aí ele pergunta, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse, né? Aí o homem foi lá e deu as notícias para Eli, dizendo o seguinte, olha, venho da frente de batalha, fugi de lá. E aí ele pergunta, o que aconteceu com meu filho? E aí o homem dá a notícia para ele, olha, Israel fugiu dos filisteus, né? Não teve como vencer esse exército dos filisteus, houve uma grande matança e os seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e o pior de tudo, a arca que tinha ido acompanhar o exército também foi tomada pelos filisteus. E a Bíblia nos mostra que quando ele faz essa menção da arca de Deus, Eli caiu para trás na cadeira em que ele estava, né? Que era perto do portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Olha que morte banal, assim por dizer, triste, atemorizado, porque sabia que a arca estava no poder, né, do exército dos filisteus. E a Bíblia também nos dá aqui um parâmetro dizendo que ele era realmente um homem velho, um homem pesado, né, velho, assim, enfim, e que ele julgou Israel durante 40 anos. E a tragédia foi tão grande que a nora de Eli, que era a mulher de Finéias, ela estava grávida, perto já de dar à luz, e ela recebe a notícia que o marido tinha morrido nessa empreitada, na batalha, e as dores foi tão severas para ela, assim, o impacto emocional foi tão grande, ela soube que o sogro morreu, soube que o marido morreu, ela começou a ter as dores do parto, e aí ela estava ali dando, né, à luz, estava quase morrendo também. E aí ela dá o nome ao filho dela de Icabô, que quer dizer-se, o significado do nome, né? Foi-se a glória de Israel. Então esse capítulo, ele traz um episódio muito trágico da história do povo de Israel, um povo que certamente, né, até como nós falamos na reflexão anterior, quando a palavra se torna rara, quando Deus não fala com o povo de alguma forma e o povo faz o que bem lhe entende, o fracasso é o resultado que é inevitável de acontecer. Nós temos isso na Bíblia em outros episódios, e aqui é mais um episódio muito triste,
onde ele, já sabendo que o juízo de Deus ia acontecer, e acontece da pior forma, né? Morrendo pela mão dos filisteus, os incircuncisos filisteus, morreram os 2 filhos. Eli fica chocado com a morte dos filhos, mas dentro de si também há uma tristeza muito grande pela arca ter sido levada por esse exército inimigo. Ele cai para trás e morre, já estava com a idade avançada, e tristemente, né, a nora dele passa por esse cenário. O sogro morreu, o marido morreu, o filho dando à luz, ela já perto da morte, né, este parto aí que foi, vamos assim dizer, impulsionado pelas más notícias. E o povo de Israel fica marcado por uma tragédia tão grande quanto essa, né? No primeiro momento, o exército vai contra os filisteus, perde 4.000 homens no campo aberto. Leva a arca pensando que a arca faria com que eles vencessem, e aí caem 30.000 homens do exército. Uma derrota absurda, e que isto nos ensina muitas e muitas coisas, principalmente nas nossas derrotas, quando nós falhamos, pelo fato de fazermos as coisas como nós achamos que temos que fazer, ou pelo fato, né, de usarmos algum artifício, né? Não, mas Deus está comigo. Será que Deus está com você nesse sentido? Quando você está indo por suas ambições, quando você está agindo motivado por razões que não são as razões do Senhor, o fato de você acreditar em Deus, mas agir como se Ele não fosse relevante nas suas decisões, não garante que tudo que você vai fazer, você vai ser bem sucedido. O povo de Israel nos dá uma lição duríssima sobre isso. O fato deste povo estar com o poder ter em seu poder, né, a arca da aliança, não garantiu a eles a vitória. Isso deveria trazer para nós uma inquietação muito grande e muito profunda, que talvez, nesse contexto aqui, nós sabemos que a história aconteceu, isso tudo debaixo da soberania de Deus, mas quem sabe não seria um outro resultado se este povo fizesse o que de fato Deus estava ali ordenando, ou se este povo se quebrantasse no sentido de buscar a direção de Deus e saber qual era o caminho a ser tomado. Então nós aprendemos aqui que as profecias de um verdadeiro profeta, né, que são orientadas por Deus, como Samuel disse a Eli na reflexão anterior, que os filhos dele seriam punidos, aconteceram, a palavra de Deus não falha, e que nós temos muito que aprender com o povo de Israel, principalmente quando agimos com as motivações erradas.